Muito bem-vindos a mais um episódio Café e Negócios. Sou o Lucas Cabral, tradicional host desse programa, né, Alex? Estamos aqui com o grande mestre Alex Nascente e hoje um convidado de peso, né? Leonardo vai falar um pouquinho sobre gestão de equipes, gestão comercial, né, e vendas. Um assunto muito abordado dentro desse podcast. E também pessoas e resultados, pessoas, né? Processos e resultados. Então, por favor, se apresente. Tudo bem, obrigado pelo convite aí, Alex. Obrigado, Lucas. Eu sou Leonardo, sou natural aqui de Cachoeira, estou voltando agora, né, para minha cidade. Tive uma experiência aí de um tempo em Gramado. Era uma vontade, era um sonho, e a gente conseguiu desenvolver um trabalho legal, assim como eu já tinha feito em Cachoeira. E hoje a gente está retornando aí, faz pouco tempo, e pretendendo aí somar com os colegas aí, com os parceiros de sempre, e a mesma admiração de sempre, que Cachoeira tem muito a crescer, e acho que todo mundo tem muito a contribuir, de N formas, e a gente tem um mercado muito grande para trabalhar. E a ideia é contribuir, e agradeço aí o convite. Hein? Perfeito, seja bem-vindo, então, novamente à nossa cidade, um grande profissional retornando ao nosso mercado, né? Alex, tua apresentação. Então, prazer enorme te ter aqui, Leonardo. Inenarrável, te ter aqui. Né? Sou Alex Nascente, consultor, empresário, escritor. E hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente adoro, né, Leonardo? A gente vem falando, né? Gestão, né, de pessoas, processos, resultados. Porque é isso, né? Gestão comercial e vendas passa por isso, né? Então, é um tema muito importante, muitas vezes negligenciado pela maioria dos empresários, que só sonham. É verdade. E é uma provocação, né? Uma empresa vive sem vendas, Leonardo? Não vive, né? Eu costumo falar, eu faço links, como a gente dá muito curso, treinamento, a gente linka em coisas práticas. Então, hoje, se tu vai sair aí para viajar, garanto com certeza, tu vai primeiro ver o posto de combustível que tu confia, que é na tua seleção, no valor daquele cara que está ali contigo. E aí tu vai lá e vai colocar o combustível, que é o cara que vai fazer entrar recurso para tua empresa. Perfeito. E hoje, qual é que é a maior dificuldade das empresas, de uma maneira geral, em relação à questão da gestão comercial propriamente dita e vendas, né? Porque existe um estigma muito grande da questão assim, da empresa vender por indicação. Perfeito, a gente já abordou em vários episódios na questão do como tu formatar um comercial 1, uma força de vendas, um comercial 1, um comercial 2. Já desmistificamos a questão de que é muito mais fácil vender para quem já te conhece do que fazer uma venda única ou buscar um cliente para a tua base, um cliente novo da tua base. Então, eu queria que tu desse uma pincelada e trazer o conhecimento que tu tem, que eu sei que é muito vasto. Então, passa aí para nós o que tu consegue explicar para essa galera aí para nós, por favor. O que eu acho, com certeza, o problema geral de tudo, inclusive do setor público, se tu for olhar, é gestão, de uma maneira geral, né? Perfeito. Então, o que eu acho, muitas vezes a pessoa entra na empresa, ou tu entra e tem um time formado, e aí tu quer reinventar a roda, e aí tu perde tempo, perde a equipe toda e não gera nada. Então, tu começa por o parafuso que tu tem que trocar, ou que tu tenha só que apertar ele mais um pouco, né? Inclusive, conversei com o Alex antes, a gente teve um trabalho com uma equipe, a gente obteve o resultado 3 vezes acima da supermeta. Entrei numa empresa, tinha uma cultura de atendente, e eu falei, agora nós vamos começar a ter vendedores. Perfeito. E a equipe era reduzida, era 4 pessoas, mesmo assim eu não foquei nas 4. Eu foquei na pessoa que eu identifiquei primeiro, mapeei, e ela tinha potencial maior de forma mais rápida. E aquela pessoa vai puxando, a engrenagem começa a girar e eu vou ajustando as outras. Tira a equipe da inércia. Tira a equipe da inércia e não adianta tu focar no todo. Tu não vai empurrar a roda toda de uma vez. E baliza, né? Baliza, identifica. Se houver troca, acontece, Sim. Natural. Mas o principal é desenvolver. Eu tive um aluno lá em Gramado que ele trabalha numa adega de vinhos e vende facas. E ele fez o curso de inteligência emocional e vendas. Ele, no outro dia da primeira aula, ele levou uma faca de presente para mim, que ele tinha vendido uma cachaça de R$ 2.500, com o que a gente ia falar na aula. Com a mesma coisa que eu usei na empresa que eu entro.
Exemplo, hoje existe o Paul Zé, que é o maior estudioso de ocitocina do mundo. Sim. Né? Sim. E ocitocina basicamente é empatia, né? Exato. O nosso filho é mais bonito que o do outro, né? E é a ocitocina que faz isso. Né? E para tu atingir o teu potencial máximo, são 8 abraços no dia. Sem tu te injetar nada, né? Eu estou falando de forma natural. Tu pode chegar pronto na empresa, tu não precisa chegar lá e abraçar toda a equipe. Abraçou tua família, teu filho, tua mulher, teu vizinho, teu pai. E chegou lá, tá pronto. E tu começa com esses trabalhos invisíveis também, né? Além do desenvolvimento. Nessa equipe que eu entrei, por exemplo, tinha uma pessoa que convertia muito. E uma pessoa que tinha um potencial e convertia muito baixo. No terceiro mês, elas estavam iguais em resultado. Top. Eu puxei com a que mais convertia para ter o resultado mais rápido, porque eu preciso daquele combustível que eu falei, né? Eu não posso trabalhar também no lado mais fraco e deixar o mais forte ir minando e enfraquecendo. Eu preciso injetando combustível. Ao mesmo tempo, eu estou conduzindo aquela equipe junto. E aquele de baixo. Perfeito. Que top, legal. E isso, né, Leonardo, é mapeamento, né? Mapeamento. E aí, muitos empresários, na verdade, querem chegar na empresa e só gritar, né? Só cobrar. E aí vem a primeira colocação. A meta. A meta, né? E cobra. E a meta. Que primeiro a gente deve falar o coração das pessoas, né? E depois trabalhar o engajamento dessas pessoas, para que aí, então, na sequência, venha o resultado que todos almejam, né? Mas como fazer isso de forma eficaz, efetiva, né? E qual a diferença já engatando uma segunda pergunta, qual é a diferença prioritária entre o chefe e o líder? O líder, ele vai junto, né? Esse é o principal. É aquela frase básica, mas ela é uma verdade. O chefe, ele só vai te dizer e te cobrar, né? Eu utilizo muito, por exemplo, do meu método de gestão. É muito difícil tu ver eu pegar uma equipe e eu ir lá e chamar a atenção da pessoa e dizer assim, principalmente na frente dos outros, né? Eu utilizo avanço, recuo e conforto e desconforto. Exemplo, já trabalhei em lugar que a pessoa performava, ela progrediu de cargo, depois ela perdeu a performance. O performance se perdeu, começou a prejudicar a equipe. E ela tinha o quê? Ela chamava para apoio de venda, tudo mais. Eu chegava lá, ajudava a pessoa e beleza, eu te ajudo assim, assim, assim e passava a venda para ela finalizar. Acontece o quê? Ela se acostumou com isso, era bom e ela se desenvolveu. Chegou o ponto que eu precisava ver ela me responder se ela realmente sincronizava com a equipe. Eu chegava, ela pedia um apoio e eu assumia a venda. E eu não deixava ela tão à vontade para finalizar, e muitas vezes eu finalizava. A venda entrava para a pessoa. Era uma venda dela. Só que aí começou a gerar um desconforto. Até que ela chegou, o que eu estou fazendo errado? Porque na hora daquela venda, eu estou chegando aqui e eu estou percebendo que tu não está mais me deixando finalizar ou eu não estou conseguindo. E eu não chamei a atenção dela em nada. Né? Quando tu tem a oportunidade de contratar, que já é uma equipe nova, o principal é o alinhamento de valores, né? Porque eu falo sempre que o valor da empresa ele tem que estar acima do da pessoa. Por quê? Porque eles têm que ter um alinhamento. Exato. Não é que a empresa, se não tem alinhamento, não vai dar certo. Perfeito. Né? A gente teve uma discussão, uma vez teve 342 líderes, se não me engano, do encontro da empresa que eu trabalhei. E a gente entrou, era um grupo de 25 pessoas, resolveu um case, e o problema era recrutamento e seleção, que era alinhamento de valores. Perfeito. Tu não vai, porque a hora que o valor está alinhado, tu não vai pegar e desvirtuar do teu valor para buscar o da empresa. A hora que ele está alinhado, da empresa está acima do teu, através do teu tu vai atingir, e aí a meta vai se tornar um negócio automático. Né? Não vai ficar aquele negócio assim de meta e meta. Não, é o teu valor. Ele está claro para ti, está claro para mim, e eles estão alinhados. E é assim que a gente vai chegar. Que show, perfeito. Não, isso é muito importante. E pouco trabalhado, Leonardo. Infelizmente, né? A gente vê muito, eu faço muita consultoria, então a gente vê muito esses quesitos. Mas a colocação é como fazer isso na prática, vamos dizer assim, no pequeno varejo, né? Porque a gente está falando muito hoje de varejo, tá? O varejo é produtos, serviços, mas local, né? Local, da sua cidade local. Como a gente pode pegar e transformar isso numa questão prática com esses players? Geralmente a gente fala as equipes reduzidas aí, né, Alex? Micro, pequenos aí. O que eu vejo muito é o pessoal querer controlar demais. Né? O pessoal, eu coloco 2 pessoas para vender. É uma equipe pequena, mas, cara, tu tem 2 pessoas, mas daí tu tem 2 famílias que vivem do teu negócio, além da tua, né? Então, tu precisa
contratar, alinhar esses valores e aí tu dá liberdade para a pessoa. Steve Jobs já dizia, eu dou as tarefas esperando que a pessoa vai fazer e vai dar certo. Não esperando que eu vou cobrar porque vai ter alguma coisa errada. Então, tu precisa ter esse alinhamento, toda a competência da pessoa, e vale muito mais tu ter 2 pessoas medianas de performance ali do que ter uma astronômica e uma que não faz nada. Tá? Porque tudo é alinhamento, assim como é os valores, assim como é a rotina da pessoa. Tá? Tu vai contratar um cara extraordinário e ele pode chegar ali com outra e ele não performar de jeito nenhum, porque não tem todo esse alinhamento. Mas o que precisa é a confiança do gestor ou do empresário de que aquilo vai ser resolvido. Eu trabalhei em N processos, N locais. Se der tudo certo, pode esperar. Naquele prazo que tu me passou, vai estar feito. Agora, se eu não conseguir, eu precisar de ajuda, todo mundo pode precisar, ou deu algum BO e eu preciso resolver, eu vou te falar, tu pode ter certeza. Então, confia no processo, confia na tarefa que tu der, e assim tu precisa confiar na pessoa. É o mesmo caso da pessoa que faz a limpeza da tua loja, do teu negócio. Tu precisa confiar que ela vai chegar lá. Com certeza vai ter alguém, ou tu mesmo, que vai fazer uma conferência, vai fazer uma supervisão. Tá. Mas tu contrata ela e tu largou uma rotina ou tem um checklist, e tu tem certeza que tu vai chegar no tal horário e vai estar feito. Show. E tu confiando nisso que vai fazer. Assim é a meta de venda. Eu conversei com o Alex e falei lá na empresa, né? A gente tinha uma meta, uma super meta, que era 17%, um percentual para a gente trabalhar. No terceiro mês, a gente atingiu 59,93%. Perfeito. Isso top. Com a mesma equipe. Mas com alinhamento. Com só ajuste e alinhamento. Com esses ajustes. Puxei com essa pessoa da frente. No terceiro mês, eu tinha 2 pessoas de performance igual e top. E no 5º mês, uma outra pessoa que ingressou, que já era da empresa, ela estava performando igual. Show. E não precisei colocar mais 2 vendedores, aumentar 50% da equipe, trabalhei com a mesma equipe. E era somente alinhamento. E eu trabalhei confiando. As pessoas tinham setores para organizar, para limpar, para vender. Eu confio que se der qualquer negócio, tu vai chegar e vai me falar. Eu preciso de ajuda, Léo, ou eu preciso tal coisa, não estou conseguindo. E assim a gente trabalhou. E assim... Gerando confiabilidade, né? Confiabilidade. Porque as pessoas também começam a se abrir, começam a se engajar, né? Exato. É uma outra forma de engajamento, né? Mas ela é engajamento. E aí volta para aquilo que a gente falava, inclusive ontem, né? As pessoas colaboram com o mundo que elas ajudam a criar. Exato. E eu achei muito interessante que tu trouxe em outras palavras a questão da cultura, né? Sim, com certeza. Porque são valores, né? Cara, toda empresa tem a sua cultura. Ela pode não comunicar a cultura que ela tem, mas ela tem a cultura. E ela vai buscar as pessoas que sejam alinhadas dentro daquele processo. Aí entra uma questão da contratação, né, Alex? Um processo de contratação bem definido. Porque se tu não tem equipe, tu vai formatar uma equipe, tu precisa primeiro saber que tipo de perfil que tu vai ter que buscar que se enquadre dentro da cultura da empresa, né? Só assim tu vai conseguir extrair o máximo de performance daquela equipe, né, propriamente dita, né? E como é que a gente faz para montar um processo comercial hoje de quem não tem nada? Hoje, se a pessoa já tem equipe ou se a pessoa vai formar, se ela não tem, a gente volta naquele de recrutamento e seleção, né? Perfeito. E muitas vezes o Alex faz consultoria, sabe, né, Alex? A gente precisava, muitas vezes, que a pessoa chamasse um consultor antes. Não é naquela hora que eu tô com a febre já. Exatamente. Né? Para eu começar já mais certinho. Com certeza sai muito mais barato. Perfeito. Com certeza. E o resultado parece muito mais fácil. Com certeza. Esse combustível começa a ser um aditivado. Eu brinco, né, de um acróstico, né, o TED, né? Tempo, energia e dinheiro gasto, né? Em coisas que não precisaria, né? Isso. E os empresários, eles têm muito receio daquela coisa assim, é caro para contratar, eu não sei se eu vou ter dinheiro para conseguir pagar ele, né, o funcionário. Mas se tu contratar certo, entra dentro da máxima que tu disse, né? Eu vou contratar esperando que tu vá executar tudo certinho, não que não vai. Exato. Que o resultado não vai acontecer. Então, de uma certa forma, tu precisa ter uma certa confiança nas escolhas que tu tá fazendo. E não adianta, é pagar o preço, né, cara? É pagar o preço, porque crescer dói. Crescer dói.
e se manter dói. Dói. E é mais difícil ainda. Né? E hoje tu vê, eu acredito muito no treinamento, em cursos, né? Acho que isso as empresas ainda investem pouco. Sim. Cara, eu botar um consultor para dentro do meu negócio, daqui a pouco tu não enxerga, mas comece então colocando alguém só para treinar a tua equipe aqui. Eu tenho 2 pessoas, eu tenho uma pessoa que atende. Cara, treina essa pessoa. Treina ela em atendimento. Mas ele vai sair, vai colocar uma concorrência para mim. É o muito, risco, né? Mas é muito mais caro, nós estávamos falando, né? É muito mais caro tu ter um cara pouco desenvolvido no teu negócio, né? Que tu tem que estar toda hora empurrando, porque, veja bem, quanto tempo, energia e dinheiro tu gasta empurrando pessoas, né? Do que desenvolver uma pessoa, desenvolver um alinhamento estratégico, desenvolver um plano de negócio e tal. Por quê? Porque, cara, imagina se essa pessoa bem desenvolvida ficar contigo 1 ano, 2 anos e te dando resultado. Bingo, cara. Muda teu mindset, muda teu sabe? Muda teu jogo. Sobe a régua, entendeu? Muda teu jogo. Então, é isso. Mas, Leonardo, assim, efetivamente, nos dias de hoje, em pequenas, né, micro e pequenas empresas, o que a gente poderia fazer diferente para ter resultados impactantes? Hoje, acho que essa questão que tu falou de investir na pessoa vai trazer muito que a gente fala. Existiu uma época que tinha muita moda, que tem gente que chama de fit cultural, tem gente que chama de pertencimento. Eu gosto muito do pertencimento. Sim. Porque a partir do momento que tu inseriu essa pessoa no processo, tu está investindo nela. Ela sente um pertencimento e ela começa, então, a buscar mais a tua visão junto. Além daqueles valores, a visão da empresa vai começar a incorporar na dela. Porque eu comecei a trabalhar e aí a empresa não me deu nada. A empresa me largou aqui, me deu uma camiseta e me botou aqui para atender. Tu trabalhou 2 anos em tal lugar que era mais ou menos. Aí tu vai fazendo assim como tu sabe. Eu tô largado. O primeiro que chegar ali e me oferecer R$50 a mais, eu tô indo. Eu tô indo. E aí tu achou caro pagar um treinamento que às vezes é R$400. Às vezes é 1.000. Às vezes tem de graça. Mas assim, perder aquele estigma de achar que se tu vai investir na tua equipe, a equipe não vai te trazer o retorno adequado, né? Ou vai embora. Vai embora. Eu acho que o custo maior é o custo de uma equipe não treinada. Com certeza. O custo da inércia é o custo que pode ser a morte, né? A morte da empresa, né? E por isso que a gente vê tantas empresas aí que acabam subindo um determinado platô, né, Leonardo? Mas chegam num momento que ficou gostosinho, quentinho, tá bom, enquanto vê a empresa implode, né? Mas implode por quê? Porque os caras não se prepararam para a segunda, terceira subida, né? Exato. Né? Desse picos e platôs. E isso leva a uma outra colocação. Cara, quão importante é as pessoas se desenvolverem por conta própria, carreira. Como tu enxerga isso? Eu vejo que isso é uma extrema dificuldade do pessoal hoje de ter essa visão mais ampla. Tá? Todo mundo tem pressa. Todo mundo tem pressa. Tu quer o resultado para a semana que vem, tu quer para amanhã. Né? A gente quem compra na internet, compra e quer que chegue amanhã. Então, daqui a pouco tu vai ali, valoriza quem é mais perto de ti e compra naquela loja física. Perfeito. E satisfaz de forma mais rápida. Eu tive um exemplo de uma pessoa que trabalhou comigo e eu sempre passei todos os processos que eu fazia, mesmo em nível de gerência. A pessoa tem vontade de aprender, eu estou disposto a ensinar tudo que a pessoa quiser. A pessoa começou a trabalhar com nós, ela fez muitos processos, ela dominou assim, 60% dos processos. E, cara, ela achou daqui a pouco que ela estava fazendo demais. E eu estou na mesma minha função. 3 meses mudou o cenário. Ela poderia estar no outro cargo. Só que ela pediu para sair. É o mesmo caso de desenvolvimento. Para que eu vou ali fazer uma faculdade? Para que eu vou fazer um curso? Vai servir de quê? As pessoas pensam assim, infelizmente. Imediatismo. Cara, eu sou extremamente curioso, né? Isso é uma coisa que quando eu saí, que eu fiz administração, eu busquei algo que me levasse para qualquer cliente e qualquer negócio. E aí eu fiz um curso de extensão de medicina da UFMG, que era Introdução ao Sistema Nervoso. Aí que eu comecei a falar de neurociência, essas coisas. Depois eu fiz Biologia do Comportamento. Show. Cara, uns negócios malucos. Mas eu vou encaixando em tudo. E tu pode fazer até um curso ruim. Cara, se for pago, tu faz um curso ruim. Mas tu aprendeu como não fazer.
Perfeito. Aprendeu como não fazer. Não, perfeito. Não, e 1% Perfeito, é impossível tu não pegar. Não tem alguma como, coisa, né, cara? né? Mas as pessoas esperam muito, assim como elas esperam que tu vá num treinamento e, cara, eu vou numa palestra de um cara lá sensacional e eu vou sair de lá, meu Deus, amanhã eu tô com 1 milhão. Não é assim que acontece. Não. E assim como o negócio de tu ir numa palestra, assim como tu ir num bate-papo, tu vai fazer negócio ou vai se criar algo com o cara que tá do teu lado. Não é o cara que tá lá na frente. É aquilo ali que tu faz, é o network que tu faz. Tá? E aí tu vai te inserindo e é aquele negócio de ambiência e tu cria esse ambiente dentro da empresa, mesmo que ela seja pequena, que ela tenha 1 ou 2 vendedores. Tu tem um vendedor, mas tu cria um ambiente para ele. Mesmo que seja tu e ele ou só ele. Cria um ambiente favorável. Regula esse ambiente. Na inteligência emocional a gente fala muito. Regulação de ambiente, técnica de respiração e todas as coisas. Tá? Então precisa regular para que esse cara pertença e chegue ali todo dia com vontade. Tem dia que vai estar... A motivação ela é algo interno, né? Intrínseca. O estímulo é externo, estímulo né? também. Tu tem que estimular a pessoa, a motivação vai vir dela. Assim como às vezes tu precisa esperar a resposta da pessoa e às vezes ela não é pro teu time, tá? Porque tem N fatores envolvidos nisso aí. Mas tu precisa criar um ambiente que essa pessoa chegue lá, cara, hoje eu não tô, mas eu vou lá e vou chegar e vou converter. Show. Né? Falei pro Alex, a gente trabalhou em área turística, uma cidade muito pequena, exemplo Gramado. 35 mil habitantes, deve estar Gramado hoje, em torno de 40 talvez. Cara, eu tenho uma loja de produtos de valor agregado. Eu não tenho público para isso. Nem em Cachoeira não tenho uma loja daquelas porque não tem público. Perfeito. Então eu preciso que o meu vendedor ele tenha um ambiente favorável e ele converta a venda. Eu tenho toda uma estratégia de marketing, eu tenho captação para trazer gente para dentro. Aí aqui dentro ele converte. E lá dentro a pessoa vinha passeando, ela vinha do... Mais longe foi Piauí, que a gente converteu e a gente vendia equipamentos de cozinha. A gente equipou a cozinha inteira da pessoa. Com triturador de alimentos, cuba, misturador de água quente e fria e tudo mais. E a pessoa pagou o frete e eu mandei de avião para ela. Ela tendo uma loja a 2 quadras da casa dela. Assim como a gente vendia pra caramba pro Rio de Janeiro, pra Fortaleza, e trabalhou conversão. A gente desenvolveu esse ambiente, tanto que teve 2 pessoas que não se adequaram a esse ambiente. Elas não se adequaram a esse valor que a gente estava gerando e essa visão de ter uma conversão de venda muito alta. A nossa meta de vendedora teve mês que foi 115 mil. E uma vendedora, ela dizia, ela já pertencia à equipe quando eu entrei, 50 mil para ela estava bom. E ela não esperava mais que isso mesmo. Então ela não se alinhou com isso. Perfeito. Expectativa da empresa. Então tu buscou dentro, quase um recrutamento de seleção, mas é uma filtragem, né? Mas é uma filtragem. Mapeou, tu precisa ajustar. Pronto. Sabe, eu vou trazer uma experiência minha. Eu morei em Caxias bastante tempo. Então, eu fui vendedor da Peugeot, na época que se tinha 206 a 60 mil reais, né? E eu tive um período muito, vamos dizer assim, um sombreado, vamos dizer assim. Daí eu saí daqueles 3 meses de baixa para 2 vezes consecutivo o melhor vendedor do Regional Sul, que pega as Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Eu não conseguia vender carro acima de 60 mil reais. Aí o meu gerente um dia me chamou, qual é? Só vende 206, cara. Tu não consegue vender um carro com valor agregado. E aí eu, não sei. Ele disse, cara, para de pensar com o teu bolso. Para de pensar com o teu bolso. Para de pensar naquilo que tu não compraria porque tu não tem capacidade financeira hoje de comprar. E aí aquilo ali fez uma mudança no meu mindset, na minha mentalidade. Poxa vida, mas é verdade, eu nem mostro os carros com maior valor agregado porque eu não tenho a capacidade financeira de comprar um carro de 100 mil reais. E nós estamos falando isso em 2010, 9, 8, 10, né? 100 mil reais hoje é infinitamente menos do que 100 mil reais há 15 anos atrás. Então, e aí virei a chave e consegui me tornar ali 2 meses consecutivos o melhor vendedor do Regional Sul. Foi muito legal assim essa mudança e aí eu... O cara conseguiu destravar em ti, né? Um gatilho ali que tava... E às vezes foi só numa inserção específica de uma frase que dá identificação. E um cara muito bom, assim, tanto é que hoje ele é... Não sei se ele ainda está, mas ele se tornou um dos diretores comerciais do Grupo Servopa, né? Que é uma dos maiores conglomerados de concessionárias do Brasil, do sul do Brasil, né?
Muito bom, o Alisson. E fica uma experiência fantástica. E acabei saindo dali e indo trabalhar com o Cássio. E aí saí da venda transacional para a venda consultiva. Virou tanto a minha chave que o time de venda de uma venda consultiva, que é venda de projeto, de desenvolvimento de software, ele se tornava de 6 meses a 2 anos, um time de venda. Então, muita persistência. Fizemos grandes números, né? Sim, Inclusive está no ar, né? O episódio com o Cássio Colucci, de Caxias do Sul. Entrou ontem. Mas que a gente não sabe quando é que vai pro ar esse episódio específico, né, Alex? Bom lembrar disso. Né? Mas, de qualquer maneira, entra lá na playlist do Café e Negócios lá, que vai ter sobre vendas, sobre endomarketing, sobre mindset, sobre mentalidade. E essa questão da educação empreendedora, do tu tirar a pessoa do escuro, trazer para uma visibilidade, esse é o nosso objetivo, tá, Léo? Até porque, cara, se tu não tiver entendimento do teu negócio, cara, tu é o negócio, né? E fala um pouquinho mais, assim, como que tu faz os processos, porque assim, vou contratar, beleza, preciso de um processo de contratação, tá? Como é que eu faço esse processo de contratação? Perfeito. Mas como eu administro, como eu gerencio essa equipe, como eu engajo essa equipe para ela realmente chegar nos números que a gente precisa? A gente falou que a motivação ela é intrínseca, tá? Então tu precisa dar o estímulo, perfeito, tá? Cadência de atendimento, capacitação em técnica de venda, de fechamento, buscar a venda dentro da base de cliente de uma forma mais efetiva, qual o percentual que eu preciso de buscar clientes novos. Eu tenho uma empresa, eu vendo, mas eu não tenho WhatsApp de nenhum cliente meu. Como é que eu faço para não ter CRM? Como é que eu vou fazer um follow-up? Eu acho que assim, para a gente ser bem mais deixado para ficar mais prático, né? Essa pergunta do Lucas vem conjunto com a minha que eu ia te fazer, então a gente junta. Como montar essa ambiência para essa equipe com técnicas, né? Projetos, técnicas e ações. Perfeito. Olha, viu como tu reduziu bem mais fácil, né? Mas é por isso que tu é o inenarrável, né? Senão a pergunta fica muito longa, detona o convidado, né? Projetos, técnicas e ações. Eu enxergo hoje, muitas empresas não têm ainda um CRM, tá? Principalmente as micro aí. O que o pessoal tem, às vezes, alguma coisa de envio de mensagem automática, que a automática ela funciona, mas ela tem que ser bem direcionada, né? A pessoa receber, eu estou recebendo só porque eu sei que isso aqui vem, é que nem a figurinha que a tia manda lá um bom dia todo dia, tu não responde, que já né? nem dá mais... Tu nem abre mais. Não olha mais, né? Na região que a gente estava, a gente tinha muito plano de turnover. Assim, astronômico. Talvez eu nunca vi em lugar nenhum. Caxias, né? E Santa Cruz tem isso. Né? Mas eu acho que Gramado é pior. Gramado é pior porque ela é uma cidade muito turística, né? Então o núcleo profissional lá... Mas essa é uma outra discussão. É uma outra discussão para um outro episódio. Mas dessa forma lá a gente planejava o quê? Eu precisava de uma pessoa com um perfil comercial. Que eu planejava que ela tinha que ter um bom relacionamento. Isso muita já demonstrava na entrevista, né? Às vezes tu marcava no mesmo horário, 2, 3 pessoas. Naquelas 3 esperando, tu já identificava qual tinha mais perfil comercial ali. Porque se é uma pessoa muito retraída, ela já fica muito assim, tu já vê que é mais difícil. Tá? Então, o grande problema também que a gente tem hoje é tempo, né? Perfeito. Que é igual para todo mundo, e a empresa hoje ela não tem tempo de colocar lá dentro e de ficar te treinando 2 meses. Né? Ela te coloca e tu tem que ir para o campo de batalha, é isso que acontece. É uma realidade. A gente planejava assim, eu marcava muitas vezes o mesmo horário para 2, 3 pessoas para eu começar a identificar. E depois identificava na entrevista e a gente fazia, sim, busca nas redes sociais. Ver de acordo para esses valores. Alinhamento. Quando a gente recrutava, eu colocava a pessoa o quê? A gente tinha produto muito técnico. E geralmente a gente tem N fatores do produto, né? Eu vou vender esse produto que tem tais especificações. Eu falava para a pessoa, não tem problema do produto.
não te preocupa com isso aqui, porque isso aqui vai demorar um tempinho, a gente tem treinamento, mas foca no teu atendimento. E aí eu ficava uma semana e pouco, só observando o atendimento dessa pessoa, assim como o interesse dela de trazer cliente para dentro. Como lá, nessa última, a gente atendia muito turista, então a gente não tinha assim, uma prospecção de tal mais e tal, mais ativa. A gente tinha, mas era reduzido. Então a prospecção a gente fazia o quê? Parques, a gente fazia parceria e puxava a gente para dentro. Então ali, com a vendedora, basicamente eu trabalhava a conversão. Entrou, a gente vai converter, né? Hoje aí a gente fala em torno de 70% das pessoas que entram, elas estão dispostas a comprar já antes de entrar. Então, inaceitável uma conversão menos de 70%, porque já está atrapalhando o negócio. Aí a gente já começava, menos que 70%, então já não dá. Ou melhoramos isso aqui, ou a gente não vai dar certo. Aí começava 83%, 82%, Show. começamos a converter. Aí nós estamos começando, sim, trabalho e atendimento, começando a converter. Acho que isso só para apontar para a gente não perder para o nosso telespectador ouvinte, né? Cara, isso vem de encontro que tu está falando, a questão é a seguinte, ó, que a gente fala no treinamento. Cara, não existe aquele cliente entrar e eu só vim dar uma olhadinha. Ele tem intenção de compra intrínseca. Para ele, para alguém. Então, 70%. Acabou de trazer dados, né? E contra dados e fatos, não existe argumento. Desculpa, eu tinha que te cortar só para pontuar isso. E isso é uma coisa, como falou, 70% aí era uma coisa inaceitável. A gente tinha esse índice lá num sistema. Que a gente, embora no CRM era mais ou menos, a gente tinha essa administração. Perfeito. Tipo, a pessoa entrava em atendimento, eu tinha o tempo de atendimento dela, o tempo de espera para um novo cliente, isso tudo a gente mensurava. O tempo de espera não dependia tanto dela, né? Perfeito. Porque dependia do fluxo que a loja gerou. Mas a conversão dela, sim. Perfeito. Isso, ela atendeu 10 pessoas. E aí ela converteu 4. Está muito baixo. Atendeu 10, tem que converter 7. Não é tão rígido assim. Tu vai olhar no resultado de uma semana, né? Perfeito. Porque esse número não vai ser assim, em uma hora atendeu 10, converteu. Isolado, né? Não pode analisar dessa maneira. Tá? Mas analisava dessa forma aí numa semana e meia, 2 semanas. Tá? Essa forma a gente trabalhou lá. Depois, a gente começou assim, agora a gente vai colocar mais técnica de venda no teu atendimento e vamos começar a inserir dados de produto. Porque a grande maioria das vezes que o cliente fecha, ele não fecha por causa daquele detalhe minúsculo. Ele não vai comprar o livro porque ele tem 185 páginas. Né? Isso não vai fazer diferença, vai fazer a diferença no cara que atendeu ele. A experiência. E ali existe uma conexão. A gente trabalhava muito, a gente colocou a neuro lá para o pessoal, treinamento interno, para o pessoal trabalhar. E eu coloquei sempre eu coloco nos treinamentos isso. A minha venda, ela é um acidente que aconteceu no meio do caminho do meu atendimento. Perfeito. Para o cliente. Ele não percebeu que eu vendi para ele. Tá? O vendedor, às vezes, ele fica ansioso, já pensando em ação. Eu tinha uma vendedora que ela era super ansiosa em fechar a venda. E tu pega, às vezes, a gente trabalhava com orçamentos de grande valor. Um orçamento muito alto, ela não convertia. Ela tinha dificuldade. Aí eu tinha uma que ela talvez não performasse tanto, mas ela tinha a calma para atender aquele cliente e trabalhar aquele orçamento. Então, eu também comecei a direcionar o vendedor certo para o cliente certo. A gente atendia arquitetos, né? E arquitetos também precisava de tempo. Claro. Precisava da pessoa com a paciência, não a pessoa com pressa para atender outro e querendo já sugerir itens. Partir para o fechamento. Né? Não, com calma. Vamos ali que ela vai acontecer. Tá? O direcionamento da pessoa também tem o horário, né? Que a gente tem os cronotipos, todas essas coisas, né? Certo. E a gente tinha uma pequena diferença, mas sim, a gente tinha essa pequena diferença de horário, mas a pessoa que rende mais cedo e a pessoa que rende mais tarde. Isso também foi ajustado na equipe lá. Top. Né? Identificando o quê? A pessoa chega, ela já tá, tem gente que chega Já ativa. e ela já fez o café, e eu já estou pronto para atender. Aí a outra fica mais assim. E é natural de cada um. Né? Outra ação que a gente fez lá foi o premiação simbólica. A gente tinha uma linha de produto super premium, vamos dizer que fosse assim. Certo. E quando eu entrei lá, isso aí não vende. Isso aí só se vier de um projeto de arquiteto. Eu disse, como não vende? Isso eram cubas assim de R$6.000, né?
nós vamos começar a vender agora, então. Aí eu comecei a trabalhar essas técnicas de venda, inserindo em quem já estava mais, né? Chamava para conversa entre dois, assim, conversando no meio da loja, a gente começava a passar técnica. Perfeito. Aí começamos o grupo de WhatsApp da loja, todo mundo tem da sua empresa, Sim. né? Essa semana, quem vender tal produto tem um prêmio surpresa. Em uma semana a gente vendeu 4. Um produto de super valor Que não agregado. vendia. Não vendia. Que não vendia. Assim como tinha um outro produto que era um faqueiro com fios de ouro. Um faqueiro de 10 mil reais, valor agregado. Isso aí vai ter na loja, isso aí não vende. Não, mas a gente vai usar as mesmas técnicas agora e a gente vende. E, coincidentemente, as pessoas identificadas para progredir na equipe primeiro, ter mais treinamento, mais foco, converteram primeiro esse produto. Numa semana a gente vendeu um no domingo e na quarta a gente vendeu outro. Num produto que não vendia. E estava lá dentro. Teoricamente não vendia, né? Mentalidade, né? É o teu Peugeot. É o teu Peugeot. É o meu Peugeot. Mas é importante, né? Então, só a gente pontuar, né? Uma linha de treinamento, acompanhamento, mudança de mindset, gamificação, enfim. Cara, dá para fazer muita coisa, né? É que o empresário ele tem que estar esperto, né? Ele tem que, na verdade, se transformar no líder que a sua empresa precisa, né? Porque eles têm sonhos, têm projetos. Mas, muitas vezes, ele não quer se transformar no líder que a empresa precisa. Ele quer simplesmente estar na praia. E aí é perigoso. A empresa, ela tem que ser um organismo, ela não tem que ser um negócio para cobrir os teus prazeres, né? Exatamente, muito bem colocado. E muito inteligente, né? Esse trabalho, principalmente do tangente do funcionalidade mesmo, é bioquímica, né? Dos cronotipos, né? Cara, ele influencia muito, né? Tem pessoas que não são ruins, são ótimas, mas a gente tem que saber extrair, né? E aí vem o quanto hoje, sempre foi, mas hoje, principalmente, né? Um líder, e vai ser amanhã, cada vez mais, porque cada vez mais o mercado está acirrado, né? Exigindo. A liderança tem que se preparar de forma consciente, né? De forma efetiva, com ações práticas, né? Linkadas às pessoas, porque somente as pessoas é que trazem resultados. Uma empresa é feita de pessoas vendendo, né, gestando, negociando, conversando, se relacionando com pessoas para pessoas. Com certeza. E cada vez é mais personalizado, né? Tu não quer ser atendido por um robô. Perfeito. Ele pode fazer um filtrinho, mas ele quer que uma pessoa te atenda. Perfeito. E esse relacionamento nunca vai acabar. E o líder, ele faz o quê, né? E assim como tu citou o teu exemplo, ele vai identificar, porque o potencial ele está em ti, ele não está no líder. O líder é a ferramenta que identificou que o Lucas podia vender o carro de 100 mil. Verdade. Plim, né? Plim, aqui vai o Plim. Olha só, olha a colocação do Leonardo pra gente. Muito bom. O líder é a ferramenta de identificação da melhor performance, da melhor linha de trabalho, melhor ciclo semântico do seu funcionário. Exato. Perfeito. Aí o resultado aparece. E o mindset é nesse estalo. Não é numa coisa que o cara te disse, uma palavra aconteceu. Sim. É na sensibilidade do cara que está ali. Né? E o mindset de quem nos ouve e também nos assiste, ele não é difícil de mudar. É uma coisa simples, assim como o Peugeot, que tu falou. Se tu compra um carro, o teu mindset mudou amanhã. Porque se tu comprou um carro de tal modelo, no outro dia tu vai ver que brotou 50 na tua cidade. Tá? É verdade. O teu cérebro está te avisando agora que o teu padrão mudou. Exatamente. Agora eu ando de Mercedes, vou começar a enxergar Mercedes. Mercedes. Que antes nem enxergava. Não enxergava. Pô, só eu vou ter Mercedes aqui na cidade? Não, agora tem um monte. O pessoal vendeu tudo, era uma liquidação, eu comprei e não sabia. Boa. Mas sabe que como é essa questão importante, né? A gente acaba voltando a algumas casas, mas enfim, porque a gente tem que deixar isso muito claro, né? Setar mindset, né? Os vieses cognitivos, né? Quem mudar esses vieses cognitivos, né? Falando mais tecnicamente, né? na neurociência, é importantíssimo, porque assim, ó, quem nos ouve, né? Os caras estão falando muito de psicologia positiva. Não. Nós estamos falando de, sabe, a tua personalidade que induz ao teu comportamento, né? E isso, antes de tudo isso, a gente pode entrar numa coisinha chamada reprogramação mental. Porque as pessoas vêm com vieses cognitivos da mãe, do pai, da escola, do bairro, né?
E assim como o nosso amigo Lucas precisava de alguém que ajustasse esse viés cognitivo dele para enxergar o que ele não estava enxergando, né? Que, na verdade, ele poderia chegar a vender carros, até ter esse carro, tudo dependeria dele, como ele se comportaria daqui para frente. Mas isso entra em personificação. E aí isso é um assunto para outro episódio. Mas as pessoas precisam ficar claras. As pessoas ficar conscientes disso. E entra tudo na questão do desenvolvimento, né? Sim. E aí uma pergunta que eu quero te fazer especificamente, assim, estou formatando uma equipe de vendas. Busco o profissional do mercado ou desenvolvo? Pego uma pessoa com o perfil e com os valores alinhados com o da empresa e desenvolvo eles internamente? Boa pergunta. Eu acredito que é muito particular, mas eu sou fã de contratar uma pessoa nova e desenvolvê-la. Ao mesmo tempo que a pessoa tu buscou os valores, tudo mais, os vícios vêm daquele outro lugar. E eu já falei para empresários que já fizeram treinamento comigo, tu quer ser melhor que o teu concorrente ou tu quer ser igual? Muitas vezes eu quero só tirar o cara de lá para eu ficar igual a ele. Pode ser esse pensamento, mas vai da preferência de cada um. Mas quem fez, por exemplo, um curso de inglês quando era criança, provavelmente aprendeu muito mais fácil. Porque lá tu criou uma sinapse para o português e aí tu criou lá no teu cérebro uma sinapse para o inglês. Depois que tu tá adulto, vai ser a mesma rodovia para os dois caminhos. Aí fica mais difícil. Tu consegue criar uma rodovia nova lá no teu cérebro. Uma pessoa que já tem anos de experiência é mais difícil. Não, uma pessoa nova, se ela tem os mesmos valores, muito provável que tu desenvolva algo muito sólido e que essa pessoa vai desenvolver, o pertencimento dela vai ser maior e a hora que tiver esse alinhamento de valores e ela enxergar esse pertencimento com a visão que a tua empresa tem e que tem que estar clara, por favor, pessoal, tenham a visão, a missão, os valores da sua empresa de forma clara. Muitas vezes o pessoal faz um curso, um treinamento e onde é que a empresa que tu trabalha quer chegar? Nunca me falaram isso. E aonde tu quer chegar? Aí, né? E não é só o quadrinho lá na placa, né? na Não, frente lá da missão, ver, missão, visão, valores lá. Tem que ter introspectado como cultura, né? Missão, né? Ser uma empresa reconhecida no sul do estado como a maior fabricante de não sei o quê, né? Sabes que isso muitas pessoas utilizam essa para impacto ali, mas ela é verdadeira. Se tu pesquisar no YouTube, tá lá realmente, né? Foi feita uma pesquisa na NASA, né? E tá a entrevista, né, da pessoa que é da portaria, né? E é interessante isso, né? Porque as pessoas não se fragam disso. Hoje dá para pesquisar muito, tem esses dados. E a pessoa da portaria, ela falou muito claro: eu estou aqui ajudando a levar o homem à lua. Cara, isso é missão, visão e valores, claro, código de cultura, entendeu? Cara, lá na portaria, lá. E é isso que é a cultura, né? A cultura não está nos níveis intermediários ou acima. Ela está no todo. Tá no todo. E o pertencimento está desde a pessoa que ela vem aqui. Tem uma pessoa que ela vem aqui só para abrir a porta. Ela vem aqui abrir o portão de manhã. Ela tem que ter a mesma visão da cultura da pessoa que está na diretoria. É o mesmo pertencimento. Perfeito. Porque ela chega nesse resultado. Mas a empresa pode sim, né? Não é errado. É só uma preferência de cada um. Claro. De contratar uma pessoa que eu enxergue que tem o valor e eu consiga desenvolver. Tu pode contratar uma pessoa... Às vezes tu vê pessoas, né, muito top numa empresa, tu contrata para tua e não dá certo. E ela não performa. Não performa. Não é garantia. Não. Nem contratando uma pessoa nova também não é. Né? Não. Mas aí já está no alinhamento de valores e no tudo mais do que a pessoa busca. Né? Mas uma pessoa nova, com certeza, né? Eu vejo... também ela é menos resistente ao que tu quer colocar de inovação para ela. Tipo, tu pegou uma pessoa que ela vende há 20 anos. Beleza, ela vai performar com certeza. Sim, ali, sim. Tá? Ela atende bem, ela já performa. Mas a hora que tu vai inserir, eu quero tal técnica de venda, tu aborda dessa forma, muitas vezes a pessoa tem resistência. Mas eu atendo há 20 anos assim, esse cara agora está chegando aqui e dizendo que eu tenho que fazer de tal forma. Numa pessoa que tu vai desenvolver, provavelmente não vai ter tanto essa resistência ou quase nada. Perfeito. Uma conversa que a gente sempre teve, né, Alex? O vendedor odeia CRM, né? Sim. O vendedor nato, ele odeia preencher qualquer tipo de dado, né? Odeia CRM, né, cara? E aí, assim, pega um vendedor da antiga que nunca preencheu nada, tem o follow-up dele no celular, né? Vai implementar uma ferramenta de gestão de vendas ali.
E tu sabes que Criou um problema. Gestão de mudança. Gestão de mudança. Mas a gente volta para mindset, né? Fixo e de crescimento. Mas o que acontece, assim, o que é o mais difícil que eu vejo, na verdade, é a gente já pegar equipes com um certo resultado plausível, bom, né? Mas a direção, né? Enfim, hoje, né? Muita fusão, muita compra e tal, quer um novo patamar de negócio. E, cara, como é difícil aí implementar. Aí sim eu vejo que a tua colocação é muito verdade, assim, porque, cara, aí o cara, mas o cara eu já faço assim, eu já faço legal, já dá resultado, e dá realmente, entendeu? Só que a gente precisa ir para um novo, né? Transformação, metamorfose, né? E aí o bicho pega. E aí como criar essa dinâmica com esse cara que já tem resultado, Leonardo? Aí vai da visão que ele tem, né? A visão que ele tem e a da empresa tem que estar clara. Provavelmente chegou e a visão da empresa talvez não esteja tão clara para ele e ele está satisfeito com aquilo que ele está fazendo. Porque, cara, hoje ele está gerando e ele está batendo a meta. Vamos falar em meta, né? Cara, daqui 2 anos esse teu trabalho aí vai estar 30% do que tu tem que fazer. Entendeu? Essa visão o cara tem que ter. Certo. Muitas vezes tem resistência. Geralmente é falta de clareza de visão. Tanto da empresa quanto do cara que está ali dentro. E aí acontece nessa falha de comunicação e de liderança e tudo mais. Tá? Muitas vezes a pessoa tem um bom gestor de processo. E ele não é um líder, né? Perfeito. Tanto que a liderança é o quê, né? Tu tem um cara lá, uma linha de produção com 80 pessoas, brotou um líder no meio, né? Brotou um líder no meio. E a liderança, ela é percebida ou ela é efetiva, né? Por cargo. Entendeu? Mas, de qualquer forma, eu acho que é muito bom a gente colocar isso, porque assim, a liderança ela vai ser exercida por alguém de qualquer forma. Alguém vai preencher aquele vazio. Sim. Né? De qualquer forma. Que é aí o que tu falas, né? O líder que vai surgir no meio lá. Brotou aquela liderança lá natural. Só que aí a gente tem que estar atento, porque essa liderança natural pode ser perigosa. Ela pode ser negativa, né? Ela pode ser uma liderança que é negativa dentro. E aí a gente vai para uma coisa que vem o alinhamento de expectativa fundamental, né? O one-to-one, o alinhamento de expectativa direcional. E aí é muito importante, quem está nos assistindo, ouvindo aí, que você tem que ter um desenvolvimento, né? um PDI ou um PDL, né? Desenvolvimento individual ou de liderança, porque se você deixar naturalmente, essa liderança pode ser negativa para a sua empresa. Assim como esse cara que está com dificuldade de buscar um resultado maior que a gente chegou querendo daqui a pouco, né? Sim. Tem aquela equipe sólida, está batendo resultado, a gente precisa identificar antes o potencial de liderança que existe lá dentro. Perfeito. Para que a gente conduza ele, né? Não é nem o desenvolvimento de uma pessoa nova na equipe, é o desenvolvimento daquela liderança que apareceu. E aí eu vou conduzir ela com o propósito que a empresa tem. Ou mitigar que ela faça o caminho contrário, que seja o influenciador negativo dentro da equipe, né? Que aí escangalha todo o processo, né? Não, com certeza. Mas vai muito e é aquele negócio da sensibilidade, né? Sensibilidade do líder. Ele está ali e ele está percebendo o potencial de cada um. E o líder, de fato, ele percebe. O líder, de fato, ele identifica isso aí, que essa pessoa é um líder e ela pode conduzir para o caminho errado, ela pode conduzir para o caminho certo. E aí o líder consegue converter, ele consegue fazer o cara vender o carro de 100 mil. Sim. Né? Não que ele cara, agora eu tô empaquei no de 60 e daqui a pouco podia puxar, cara, agora para eu bater a meta, eu vou vender mais uns de 40 junto. Não, você tem que vender o de 100, cara. Né? Ele puxou pro positivo. É a mesma coisa. Né? E como líder tem que estar atento a essas nuances, né, da equipe, né? E aos detalhes, né? Porque qualidade se vê nos detalhes. Qualidade não é no amplo, é nos detalhes. E o líder não vai acontecer de a pessoa chegar e falar para ti, né? Diretamente. Cara, fulano está dando problema. Não vai acontecer de chegar lá, tu tem um cargo de gerência ou de direção numa empresa, vai chegar um colaborador e vai dizer, ó, fulano e fulano estão fazendo isso aqui contra a nossa empresa. Isso não vai acontecer. Isso é na percepção do líder. Ele vai perceber pela movimentação, pelo fluxo de informações e por N formas. Nunca vai ser dessa forma clara. E aí que tu vê a diferença do cara que é um bom gestor de um processo e um líder. Porque daí o cara é um ótimo gestor de processo. Acontecendo algo que não é para acontecer, ele não percebe. Ele só percebe quando chegou lá e não deu aquilo que era para dar. Quando a coisa já explodiu. E isso é muito importante ter trazido também, porque realmente existe uma grande diferença entre o gestor e o líder. Né? E tá tudo certo, entendeu? Porque a gente precisa de gestores tops, entendeu? De processos aplicados e tal. Mas gestão é uma coisa e liderança é outra.
né? Então, assim, que bom, né? Óbvio, em empresas pequenas a gente não tem todos esses pessoas e cargos, mas que bom que a pessoa se atente o quanto antes possível para se desenvolver como gestor e como líder, que são coisas diferentes. Alex, mas é a mesma coisa. Eu toco a empresa. Não. E aí vem aquela coisa, eu detesto essa palavra, eu toco, você toca gado, né? Né? Tu tem que gestar processos, né? Liderar pessoas, gestar processos, liderar pessoas, gestar processos. Isso é fundamental, entende? Como evitar, uma pergunta aqui justamente que surgiu da colocação, como evitar, cara, nesse meio dessa galera, as rádios peões? Ou talvez como fazer com essa rádio peão, porque, né, ela vai existir, seja positiva. Seja positiva. Eu acho que o positivo vai muito do pertencimento, tá? Para ela se tornar positiva. E como eu falei, um exemplo, né? Talvez a gente precisaria de um fluxograma para demonstrar aí o avanço e recuo que eu utilizo, ou o desconforto. Nas equipes que eu trabalhei, geralmente quando acontece esses problemas e a rádio peão que a gente fala aí, né, leva uma informação ruim, eu consigo que essa pessoa se sinta desconfortável. Porque eu estou com a equipe fechada, eu não tenho ninguém astronômico ali, eu posso ter, se ela enquadrou a equipe. Perfeito. Mas ela tem que se enquadrar nesses valores e nesses resultados aqui do que a gente está buscando. A partir desse momento, a hora que vem uma notícia ruim ou que ela é para prejudicar, essa pessoa começa a ser excluída de forma automática. Isso é uma coisa que vai gerando desconforto. E aí o líder vai perceber que o próprio grupo está excluindo aquela pessoa. Que chega naquela hora, vamos comprar um salgadinho hoje para a gente comer, vamos tomar um café. Aquela pessoa está desconfortável. E tu vai perceber na hora que isso acontece. E essas coisas de, como eu falei, né, a curiosidade, eu procuro tudo incluir na liderança, na gestão, seja no que for. O avanço e recuo eu aprendi num livro sobre cavalos, do Monty Roberts, O Homem que Ouve Cavalos. Né? Legal, utilizo isso, avanço e recuo é a mesma coisa. Join up. É mesma coisa que se usa ali. Então, a partir do momento que eu tenho essas pessoas, nessa última equipe que eu trabalhei, o pessoal tinha resistência ao toque e é uma coisa que eu comecei a trabalhar só para sincronizar a equipe. Pessoal, bater uma meta pequena, todo mundo vai te dar um abraço. Eu não gosto de abraço. A pessoa primeira que me disse, e provavelmente ela vai escutar isso, ela me disse, eu não gosto de abraço. Beleza, não tem problema. Eu saí, ela me deu um abraço e a gente chorou. E ela não gostava. Mas ela, sim, sincronizou na equipe. E as pessoas que não sincronizaram, por resistência delas, ou porque não era a visão delas pertencer àquilo ali, elas mesmas acabaram se excluindo. Elas não tinham parceria nem mesmo para ir no horário do almoço, almoçar junto. Né? E é um processo natural. Não foi nada assim de tu exclui fulano, porque eu nem sabia. Claro. Mas a partir do momento que aquela pessoa fechou contigo, ela corta a informação. Porque o negócio não é nem a fonte. Porque a fonte, se ela não tiver uma sequência, tu bloqueado, faz uma barragem, a água não segue, né? Certo, né? Certo. Então, esse que é o negócio, ela não deixa contaminar. Perfeito. E aí é na sincronização da tua equipe. Todo mundo está aqui com o mesmo propósito, a gente se ajuda. E eu sempre falei para o pessoal que eu trabalhei, exemplo, eu sou gerente nessa empresa aqui. O gerente não é nada mais do que todo mundo aqui. A gente está no mesmo barco e eu sou uma ferramenta de um recurso para ajudar em algo que vocês precisarem e procurar melhorar para vocês, para a gente ter o resultado. Perfeito. Então, nós poderíamos dizer que liderança é um ato de servir. Com certeza. Com certeza. Acho que isso é... Show de bola. Então fica a dica ali para né, o gestor, o líder, né, o dono, né, ou assim, né? Os cargos, né? Em vez de se servir, sirva. Sirva. E aí o resultado vai aparecer para todos. Com certeza. Que show. Sirva a sua equipe, não tenha ego para dizer, eu sou o gerente, eu sou o diretor. Ego e orgulho, né? Não, estou aqui para qualquer coisa que você precisar e nesse tempo que tu não precisar, eu estou aqui para melhorar todos os processos que tiver que melhorar para a gente performar. Perfeito. Léo, estamos se encaminhando para o final do nosso episódio, nesse bate-papo fantástico, né? Porque assim, a gente já falou várias vezes de vendas comercial, mas a gente nunca abordou a parte de liderança comercial, né? Sim, sim. Então, acho que foi perfeito para o momento.
eu queria que tu deixasse a tua mensagem final para nós, hein, para quem está no nosso telespectador, né? Quais são as trilhas que ele precisa traçar para começar a conduzir, ou quem já está na jornada? Queria novamente agradecer o convite aí, tá? Foi um prazer, é muito bom isso, ouvir pessoas e conversar com pessoas que têm gabarito, que têm experiência e que sabem fazer acontecer, né? E para você que é líder aí e que está nos ouvindo ou ainda não é líder, porque a liderança não é um cargo, tá? Tu pode ser gerente e não ser líder, e pode ser líder e não ser gerente, por exemplo. Tá? Então, você, microempresário ou que tem uma equipe na sua mão, confie nessa equipe que você está colocando. Alinhe esses valores e confie que o que elas vão fazer vai ser o melhor. Se acontecer, com certeza vai acontecer de algum não ser tudo aquilo que tu espera, mas tu vai identificar de forma rápida. Com certeza, tu vai buscar a tua capacitação para isso. Tu identifica muito antes de dar algum problema muito maior. Tá? Então, confie que essas pessoas elas vão fazer de tudo para performar. Apoie elas no que elas precisarem e não faça como alguns gestores ou supervisão, vamos dizer que seja um cargo, que a pessoa ela acaba limitando o vendedor. Tá? Eu vou chegar aqui para te apoiar, mas essa venda agora, esse cliente é meu porque essa venda é alta. Não, essa venda é do teu vendedor. Ajuda ele a performar e aí sim, ele vai mudar aquele mindset dele, a venda de até 20 mil eu vendo. Se eu precisar de 30 mil, eu tenho que chamar o Lucas, eu tenho que chamar o Leonardo. Não, que daí depois ele vai estar vendendo de 30, tu vai trabalhar para ajudar ele na de 50. Perfeito. E aí tu começa a desenvolver esse mindset dele. Perfeito, não é uma coisa de uma hora para outra, né? O resultado de uma hora para outra pode levar até 10 anos, né? Essa frase, né? Boa, muito bem. Alex, teu fechamento? Então, quero agradecer, né, imensamente aí a presença do Leonardo, ter aceitado o nosso convite, né? Quero lembrar o nosso telespectador que é o seguinte, né? Entre para o Universo Indec, né? Exato, acesse aí nossas plataformas, venham conosco caminhar e se desenvolver, que o resultado ele é garantido através de você. Não é a gente que faz o seu resultado, é você que tem que fazer o seu resultado. E dizer o seguinte, estamos aqui toda quarta-feira com um episódio novo, um episódio que tem a incumbência, a promessa de transformar a sua realidade em realidade possível. Leonardo, mais uma vez, obrigado. Lucas, obrigado. Muito obrigado. Então, agora eu faço o meu fechamento. Então. É um prazer inenarrável ter mais um episódio aí com esses dois fera, né? Tenho certeza que vai mudar muito a mentalidade de muito empresário, como mudou a minha, cara. Porque assim, eu sou do mundo comercial, a minha formação é da parte comercial, então tive muitos insights legais que com certeza vai mudar o jogo. Como eu acho que vai mudar de muitos empresários aí que vão nos ouvir aí ao longo do tempo. Tá bom? Muito obrigado, foi um prazer. Prazer, Alex, e até a próxima, galera!